Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol Libertadores. Bora, meu Bahia, minha porreta internacional de Porto Alegre. O Colorado Gaúcho contra o Bahia. Bora, meu Bahia, minha porreta. Cara, achei um jogo sensacional. É um jogo bem jogado, de duas equipes bem treinadas pelo Bahia, Rogério Ceni, e pelo Colorado, o Internacional de Porto Alegre, o Roger, né? Que também fazendo um baita trabalho no Colorado, cara. Nos 15 minutos iniciais, o tal de Ronaldo, goleiro do Bahia, porra, fez uma defesa incrível, né, cara? E depois muita correria, né, no primeiro tempo, mas nada de sair o gol. Isso que estava deixando agoniado, porque o jogo estava gostoso de assistir. No segundo tempo, a mesma coisa, nada de gols, mas jogo movimentado. E de repente, até que aos 25 minutos do segundo tempo, gol do Bahia. Que gol! Bem bonitinho, bem trabalhadinho. 1-0 Bahia. E no final, no apagar das luzes, né, o Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo, do Internacional de Porto Alegre, fez o gol de empate no melhor estilo centroavante, camisa número 99, né? Então, cara, no final acho que o empate foi justo, embora o Bahia teve uns momentos assim, alguns momentos melhores no jogo, mas também nada, uma superioridade, nada tão gritante, né? Então acho que o empate foi justo, cara. Vai ser um jogo, um grupo bem complicado esse aí do Bahia e do Inter, né? A minha expectativa era que o Inter ia disparar, né? E o Bahia ia buscar essa segunda vaga aí na raça. Mas agora com esse empate aí, então os dois clubes têm que abrir o olho para não morrer abraçado na segunda colocação, né? O que seria péssimo. O ideal seria Bahia e Inter passar para fase dos mata-mata. Sporting Cristal e Porco, o Palmeiras. Cara, o Palmeiras jogou, cara, pouco. Achei que jogou pouco, mas não faltou vontade, né? Muito truncado o início do jogo. O Sport Cristal até teve dois bons lances aos 17 e aos 25 do primeiro tempo. Mas daí veio a reação do Palmeiras, né? Aos 32 com Estevão, né? Ele cabeceou uma bola, ele fez um gol no rebote dentro da área, né? E deu 1-0 para o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo veio susto para o Palmeiras. O Palmeiras teve sempre que reverter a situação, né? Virar o placar duas vezes, né? Correr atrás do placar por duas vezes. Mas acabou dando Palmeiras, não tem essa, né? Gols de Estevão, Piquerez e Richard Rios, que é o grande jogador do meio de campo do Brasil. Esse Piquerez também é um baita de um lateral esquerdo e o Estevão, a revelação do futebol brasileiro. Gostei da coletiva do Abel. Eu sou um cara que sempre fico de olho nas coletivas do treinador, né? Às vezes eu critico as coletivas do Abel e às vezes eu bato palma. Dessa vez eu tô batendo palma. Achei que ele mandou bem, cara. Ele pegou e, para quem não assistiu ainda, dá um Google, né? Mas ele pegou e disse: Olha, ele citou uma frase e todo mundo, pá. Ele disse: Essa frase não é minha, essa frase é do Ranieri, jogador do Corinthians. Se sou eu que digo, é soberba. Agora, se é o jogador do Corinthians, todo mundo entende o significado da frase. E realmente ele está certo. Realmente todo mundo quer ganhar do time dele. É óbvio, o time a ser batido, né? Nos últimos anos. Embora o Botafogo tenha sido o campeão da Libertadores, né? Na temporada passada, tal, campeão brasileiro também, né? E o Palmeiras tá uma temporada fraca, praticamente não ganhou nada, né? Então, realmente, mas nos últimos anos, tu pegar desde que o Abel assumiu o Palmeiras, é o melhor time que joga o futebol mais consistente do futebol brasileiro, né? Na média, vamos dizer assim. Hoje não, hoje temos outras forças. O Flamengo tá voltando, o Botafogo deu uma diminuída, mas tu tem o Internacional, tens o Bahia, né? E assim vai. Mas gostei da coletiva dele. E o jogo do Flamengo? Barbaridade. Cara, o Flamengo tinha que perguntar primeiro pro De La Cruz quando é que ele vai voltar a jogar, né? Que também jogar só no nome, no chinelinho, não dá, né, bicho? Paga uma fortuna pro cara pra viver na seleção do Uruguai e no chinelinho, aí fica difícil, né, cara? Tá feio o negócio. O Flamengo com alguns desfalques, diga-se passagem, né? Que realmente atrapalha. O time, quando sai cinco titulares, complica, né?
Mas o Flamengo fez a parte dele, venceu o Deportivo Táchira na Venezuela, né? Na sua estreia de Libertadores, mas foi 1-0, gol de Juninho. Esse que passou aqui, parece que o Figueirense tem até um percentual de rentabilidade aí, né? Quando ele for vendido, etc e tal, o Figueirense ganha, entra um dinheirinho no Figueirense. Assim como é o Alisson também, que se for vendido aí, parece que o Figueirense ganha mais um dinheirinho. Nada demais, né? Porque é umas partezinhas assim pequenas, tipo 37 mil, outro parece que dá 100 mil. Então, mas é dinheiro que entra para quem tá todo endividado, né? Numa toleiro. Mas o Flamengo fez a parte dele, ganhando 1-0. O Felipe Luiz foi bem discreto, bem humilde na coletiva. Tá tudo certo. Notícias da semana, o Walter Casagrande Júnior, às vezes ele fala coisas que eu concordo e assino embaixo, e às vezes eu acho que ele fala grandes bobagens, sabe? Chega a ser até ser uma falácia, um fanfarrão falando, sabe? Ele declarou lá no UOL, que ele está trabalhando no UOL, no UOL Esportes, tal, News Esporte, aquela coisa toda, sobre a decisão do Pedrinho de levar o clássico contra o Flamengo para São Januário. E está apequenando o Vasco, apequenando o Vasco, para que é menos cara pálida. O Corinthians, na tua época, gostava de jogar no Pacaembu, não gostava de jogar no Morumbi. Então, como é que fica os negócios aí? Para, dá um tempo, bicho, sabe? Fica falando bobagem. É o estádio do Vasco, o Vasco quer jogar no estádio dele. E se tu for pensar, se todo mundo joga 19 partidas dentro de casa, por que o Vasco é o único que não pode jogar as 19 partidas dele dentro de casa? Que daí quando joga contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, tem que jogar fora entre aspas, mas, né? Jogar no Maracanã, podendo jogar dentro de São Januário. Todo mundo sabe que eu não sou vascaíno. No Rio, praticamente, o torcido foi só... Eu tinha uns momentos de simpatia na época do Zico lá e tal, só também, nunca, depois disso aí mesmo, virou um oba-oba desgraçado. Mas respeito muito a instituição Flamengo, né, óbvio. E só que assim, eu acho que o Vasco tá certo, cara, é um direito dele de jogar dentro da casa dele, por que não vai jogar, né? Então, o Walter Casagrande Júnior, menos, mas mesmo assim tá uma novela, né, como é que vai ser esse clássico aí. Falando em novela, novelão chato tá essa da seleção brasileira, né, cara? Falta 8 jogos, eu já falei, 8 jogos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? Porque todo mundo sabe que o Brasil vai jogar esses últimos jogos eliminatórios para classificar, pelo amor de Deus, né? Então falta 8 jogos só para o Brasil estrear na Copa do Mundo. E se tu for pensar, depois do Alô Tite, né? O ciclo de Copa do Brasil não existe, é inexistente, não teve trabalho, não teve ciclo, não teve seleção titular, não teve nada. O pior de tudo é que ainda fica com aquela famosa jogador imaginário, né? O Neymar ela vai voltar, coisa linda, pá, vai acertar tudo, sabe? Então, difícil, cara. Então, quer dizer, até agora nada definido, aí fala-se muito que vai ser o Jesus, mas, cara, vai ganhar não sei quantos bilhões, cara, porque para chegar perto do salário dele, que ele ganha olha, eu vou dizer, né, cara, é brincadeira, cara. Aí o cara mais correto seria o Abel. Aí ontem o Abel foi perguntado, ele disse, não. Isso aí eu não falo, quem fala é a tia Leila. Que a tia Leila falou, tá falado. Bicho é esperto também, né, tolinho ele. Mas tá uma novela chata, né? Agora, como prometido, né, na Série B, eu prometi que ia falar na resenha de hoje quais redes de televisão vão transmitir a Série B. Olha, pelo que tá tudo indicando aí, a ESPN... Rede TV, TV aberta, né? A Disney, né? A Disney deve passar alguns jogos da Série B. O tal de Kawaii, putz, que beleza, hein? E o Desimpedidos, que é stream, né? Em 2025, essa é a perspectiva de Série B. Mas na Globo, a Globo não quis. Coisa horrorosa, hein, Havaí? Pelo amor de Deus. E também corrigindo a minha resenha de ontem eu apontei os classificados, os que podem ganhar o título e os que estão candidatos a rebaixamento e eu a não brigar nada, né? Mas eu vou corrigir porque o Novo Horizontino, logo após eu ter visto o vídeo e postar o vídeo, o Novo Horizontino demitiu o glorioso Eduardo Batista. Que coisa horrorosa, hein? É o quarto treinador, é o quarto técnico mais longevo do Brasil, quer dizer, agora só temos os 3 mais longevos, se eu não me engano, é o Voivoda e o Abel do Palmeiras. Tem mais um aí que me falha a minha memória. Um era ele, né? Agora já não tem mais. E dito isso, eu anotei alguns destaques
da rodada da Série B desse final de semana, cara, óbvio, vou falar do nosso quintal aqui, né? Avaí e Novo Horizontino, domingo às 9 horas, parece que é o jogo da ESPN, o ESPN 4, se eu não me engano. Mas, cara, Avaí e Novo Horizontino, eu achava, esse jogo eu acho que era pro Avaí ganhar bem, entendeu? Só que como teve essa demissão do Novo Horizontino, do treinador Batista ali, cara, pô, acho que pode azeitar um pouquinho aí a vida do Avaí, porque se ele tinha problema com o elenco, aí sabe como é que é elenco de jogar com o elenco de time de futebol, né? Jogador de futebol. Ah, agora nós vamos dar alma para dizer que nós tinha razão, como diz o outro, né? Nós tínhamos razão para botar o treinador para rua. Então, eu acho que pode ser que o jogo fique encardido. Então, vai ser um jogo pedreira para o Avaí. Avaí Novo Horizontino, domingo, 9 horas da noite. O Paysandu contra o Furacão, o Atlético. Cara, se o Atlético Paranaense quer voltar para a Série A, ele já tem que começar com os 4 pés, tem que chegar matando o Paysandu. Ah, mas é fora de casa, não interessa. É um clube A da Série A que desceu para B, que tem, uma estrutura que nem incomparável, uma das maiores estruturas do futebol brasileiro. Então tem que chegar com os 4 pés contra o Paysandu, né? O Tigre, o Criciúma, joga também hoje, se eu não me engano, hoje contra o Operário. Pô, Fantasma, bom time, que eu sempre elogio aqui no canal, mas eu acho que tá com um cheirinho de vitória do Criciúma. Acho que jogando em casa, eu acho que o torcedor deve ir hoje à noite para empurrar o Tigre para uma vitória. Tem também Coxa, o Curitiba contra o Vila Nova, se eu não me engano, o jogo é amanhã. E, cara, eu acho um bom jogo para rodada, né, bicho? Os dois clubes que estão brigando pela vaga. Eu já acho que eles vão brigar pela vaga, né? O Curitiba e o Vila Nova. O Vila Nova campeão goiano e o Curitiba que, desde que a SAF apareceu, não consegue sair dessa maldita Série B também, né? E, falando dos nossos catarinenses ainda aqui, a Chapecoense, né? Joga fora contra o CRB das Alagoas. O Chapecoense abre o olho, se já perde para o CRB, já começa a pensar em Série C, tem que abrir o olho. E as últimas do Figueirense, contratou um goleirinho hoje, acho que estava escutando o canal Só Futebol, né? Paz na parte jurídica, e semana que vem é que as notícias vão começar a bombar do Figueirense, porque é a estreia do Figueirense na Série C. Meus queridos, aquele abraço e um bom final de semana.